Olá, boa tarde. Meu nome é Antônio Júlio e eu sou professor aqui na UFMG, sociólogo. E eu queria conversar um pouco com você sobre a conjuntura difícil desses últimos 20 anos ou mais aqui do que nós estamos vivendo no Brasil. Estou aqui, recolhido, na minha quarentena e nós vamos bater um papo aqui agora. Bom, a primeira coisa que eu queria ressaltar é a irracionalidade que nós estamos vivendo no momento. E essa irracionalidade política, perpetrada principalmente pelo governo Bolsonaro, é uma irracionalidade que dificulta qualquer tipo de análise, pois modifica-se. Tudo que é sólido parece que desmancha no ar no dia a dia. Então, é muito difícil fazer análise nesse momento. Mas eu vou tentar pensar buscando desde o governo Fernando Henrique e as disputas que ele mantinha com o PT, porque nós sabemos que durante 22 anos esses dois partidos disputaram a hegemonia no Brasil. O PSDB, que surgiu como um partido social-democrata, ele, ao chegar ao governo, faz alianças com setores de direita, do DEM, e eles próprios modificam bastante e buscam um projeto político para adequar o Estado ao novo momento do capital, que era a questão do chamado neoliberalismo, ou seja, um retorno ao mercado, sem abrir mão de algumas políticas sociais, é verdade. Bom, o PT fez oposição ao governo do PSDB e em 2002 Lula consegue conquistar nas urnas a vitória eleitoral. O PT era um partido que eu fui filiado, inclusive, 20 anos, era um partido com enormes bases populares, que nos anos 80, principalmente, era um partido crítico ao capitalismo, que teve na sua base a teologia da libertação, os movimentos rurais, o MST, movimentos sindicais fortíssimos, a CUT, intelectuais. Bom, mas para chegar ao governo, ele abre mão dessa sua trajetória e, em certo ponto, dá uma continuidade ao sistema até então em curso. E, por exemplo, eu quase que desafio alguém a me citar um só conflito do governo Lula, em seus 8 anos, com um grande capital nacional ou internacional. Não teve. São até palavras dele de que nunca os ricos ganharam tanto dinheiro como no governo dele. Pois bem, o governo dele, o primeiro governo foi muito difícil, vinha de uma crise, teve a pandemia do mensalão, mas o segundo governo dele pode-se dizer que foi coroado com certo êxito. Houve a troca do conservador ortodoxo Palocci na economia pelo desenvolvimentista Guido Mantega, e o Brasil foi beneficiado neste período pelo incremento do mercado na China, que passou a comprar
muitas commodities do Brasil. Não só do Brasil, de toda a América Latina. Porque na divisão internacional do trabalho, a América Latina é produtora de commodity. Mas o Brasil, nesse período, vendeu e muito bem as suas commodities, principalmente os grãos do agronegócio e o minério. Isso aí deu um fôlego ao Brasil, inclusive na crise de 2008, que vocês lembram que o Lula falou que era uma marolinha. E deu uma crise mesmo, deu um fôlego mesmo, quer dizer. Por quê? O governo já vinha com algumas políticas que a gente pode chamar de sociais, como Bolsa Família, né? Que é uma política com valor irrisório, mas que é importante para as populações mais pobres. Houve um incremento na educação no segundo governo, com o Reúne, que foi importante. Mas, para combater a crise de 2008, com os recursos que estavam vindo da venda de commodity ao mercado internacional, o governo Lula aplicou a política desenvolvimentista da seguinte forma: fez a renúncia fiscal da chamada indústria branca, geladeira, máquina de costura, máquina de lavar roupa, né, entre outros, e também para a indústria automobilística. Abriu mão de grande parte dos impostos que elas teriam que pagar ao Estado para que elas pudessem baratear seus produtos. Ao mesmo tempo, incentivou o crédito para que as populações tivessem acesso ao crédito. Isso fez crescer também os bancos. Aqui em Minas mesmo nós tivemos um grande crescimento do BMG, que é um banco vinculado a isso, a fazer esses empréstimos. Com isto, ele conseguiu agradar a todos. O grande capital ficou muito feliz e as classes populares também, porque tiveram acesso a estes bens. Aliás, essa marca de conciliação é uma das principais do governo Lula. A gente vê isso também na educação. Por exemplo, quando ele instituiu o ProUni, no qual as pessoas mais pobres poderiam estudar nas universidades particulares através de bolsas, ele deu um grande impulso para as universidades particulares, que cresceram como nunca no Brasil, e ao mesmo tempo colocou alguns setores populares na universidade. Ou seja, agradou todo mundo. Só que isso aí tem um fim. O Keynes, o grande teórico das crises do capitalismo, ele dizia que nessas crises o Estado tem que intervir, imprimindo dinheiro, fazendo chover dinheiro, para não deixar a economia parar. Agora, posteriormente, quando a economia estivesse voltado, né, a economia capitalista voltada à sua normalidade, ou seja, a injustiça do sistema capitalista, né, tivesse novamente implementada, aí sim poderíamos voltar às políticas de mercado. Como essas políticas têm fim, o fim delas vão aparecer para o próximo governo, que é um governo também petista, da Dilma. A Dilma, no início, ainda pegou um pouco dessa bonança. Depois, desde 2013, né, bastante significativo 2013, né, que esses protestos todos, mas o Brasil já estava numa curva, né,
descendente. Ela buscou manter a mesma política desenvolvimentista do Lula, fazendo renúncia fiscal de mais de 500 bilhões, vou repetir, 500 bilhões para as empresas em vão. Em vão, porque o momento era outro, as empresas pegaram o dinheiro, ficaram com elas, né, da renúncia fiscal, e não deu em nada. Nesse sentido, a Dilma faz uma campanha em 2014 com um discurso de esquerda, mas implementa um governo muito à direita, muito conservador. E lógico que não poderia dar certo. O Brasil não crescia no segundo governo dela. E isso gerou a insatisfação, né, nos setores capitalistas da nação. Afinal de contas, o braço esquerdo que eles estavam até então utilizando não estava mais dando o resultado que eles queriam. E eles resolvem dar o golpe parlamentar, tirar a Dilma, colocar o Temer para que este fizesse as políticas, né, contra os trabalhadores, para tentar incrementar a economia de mercado capitalista. O Temer foi um fiasco. Ele não conseguiu fazer a reforma da Previdência. Ele conseguiu parte da reforma trabalhista, mas não conseguiu a da Previdência. E, devido à denúncia de corrupção, ele acabou o governo dele de forma melancólica, né? E vai ser lembrado possivelmente mais como o presidente golpista, né, do que o que fez as reformas pró-capital. Mas esse vácuo todo aí abriu espaço para um aventureiro perigoso, um aventureiro que apareceu com um discurso, né, de que era antipolítica, que não era corrupto, que iria pôr a nação nos eixos, com um discurso extremamente conservador, tanto na política como na moral. Um deputado que tinha ficado 28 anos lá praticamente não fazendo nada, a não ser discurso no qual defendia políticas vinculadas principalmente contra setores oprimidos, fez aquele famoso discurso que não estuprava a Maria do Rosário porque ela não merecia, brigou com João Willis, brigou com os movimentos LGBT, com os movimentos feministas, era isso, né, em suma. O Lula preso. A esquerda jogou muita confiança na questão do Lula livre. E, para a tragédia brasileira, o Bolsonaro vence as eleições. Ele não era o candidato da direita racional. A direita racional preferiu o Alckmin, mas o Alckmin não decolou. Então, nesse sentido, a direita, eu avalio que a direita pensou que poderia controlar o bufão que estava lá na presidência, ou seja, deixava ele brigando lá com os movimentos identitários e eles tomavam conta da economia. Em certo ponto conseguiram com o Guedes, né, que acabou fazendo a reforma da Previdência, junto com Rodrigo Maia, um dos líderes do Centrão, que agora está negociando com o Bolsonaro. Porém, e aí está o perigo,
o Bolsonaro se mostrou um indivíduo que gostou do poder, se mostrou como um indivíduo que tem competência para ser autoritário no governo. E é muito perigoso um autoritário de ultradireita querendo passar por cima, né, de todas as instituições, torna-se muito perigoso e a história já nos mostrou isto. E o fato dele ser esse indivíduo que ele é, não quer dizer que ele não possa dar um golpe. Marx tem um livro que eu indico para todo mundo, chamado 18 de Brumário, né, de Luiz Napoleão, no qual ele mostra como que o Luiz Napoleão, também um bufão, também um incompetente, ele conseguiu costurar um golpe de Estado e ficou lá durante muito tempo. 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, do Marx. Leiam, bem atual. Então, eu conclamo, né, nesse momento, a que nós façamos uma frente de esquerda, porque o momento é perigoso. Uma frente de esquerda com projetos, com planos, não apenas ficar na retaguarda, somos contra a reforma disso, contra a reforma daquilo, mas mostrando o que nós queremos para a Previdência, o que nós queremos para os trabalhadores. E vou dar um exemplo. Reforma trabalhista tem que incluir 6 horas de trabalho por dia sem diminuição de salário. Trabalhar menos para que todos trabalhem. Então, nós temos que levar algumas propostas que são importantes para diminuir esse abismo que o capitalismo nos lega. O capitalismo que só nos mostra exploração, opressão, desemprego, miséria. E darmos um grito contra isso. Qual é este grito? É o socialismo. Ele é o caminho. Mas, por enquanto, nós temos que nos unir, deixarmos um pouco de ficar brigando entre nós mesmos e buscarmos construir este projeto para mostrar para a sociedade um projeto avançado, um projeto que tem coragem de enfrentar o capital, de fazer distribuição de renda, de fazer reformas estruturais na sociedade. Um projeto que claramente diga que nós somos de esquerda e que questionamos esse sistema injusto que se chama capitalismo. Mas não apenas de forma abstrata, de forma concreta na vida dos indivíduos. Então, o que nós temos que fazer hoje é esta frente de esquerda, passando por cima das nossas divergências, e outra, não esperando, né, aquele Messias, aquele Moisés que vai nos atravessar no deserto. Não. Nós, os movimentos sociais, sindicais, os partidos de esquerda, as partes de esquerda dos partidos de centro-esquerda, vamos começar a discutir uma nova proposta para o país. É isso que eu tenho a falar hoje. Muito obrigado. E a luta.